Olá, queridos, bom dia, paz, que Deus te ilumine e te abençoe poderosamente, você veja a mão de Deus na sua vida e você cresça na comunhão, na intimidade. Hoje nós estamos no 31º dia do nosso tempo de busca de intimidade com Deus. E hoje eu quero falar de a forma como nós podemos estar mais próximos de Deus, como você, um crente, que já tem um conhecimento, como se aproximar de Deus. E está aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui, Tiago está falando precisamente para os crentes, para aqueles que já conhecem a palavra, para aqueles que já têm uma vida na presença de Deus, já conhecem, já sabem quem é o Senhor e que precisam se santificar, se separar. Mas existe aquela condição que a pessoa, por não entender, por não saber como, pela falta de intimidade, ela conhece as coisas de Deus, mas não conhece a Deus, ela está afastada. E por isso, a essência de Deus não manifesta na vida dela. A palavra de Deus não tem poder na vida dela, porque ela precisa se aproximar de Deus. Então, você precisa entender que às vezes você pode estar dentro de uma estrutura de uma igreja, na comunhão com as pessoas, mas tem uma comunhão com Deus ainda ruim, tem uma comunhão com o Espírito ainda falha, que precisa de transformação, que precisa de uma mudança. Você precisa buscar estar mais perto de Deus. Aqui há crescimento, e Tiago fala sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero falar com você, que ele diz aqui, é sujeitar-se. O que é sujeitar-se? O que acontece com as pessoas? O orgulho, que é a essência de Satanás. Digamos que o orgulho seja o perfume de Satanás. E é exatamente o que atrapalha muitas pessoas, porque elas não se sujeitam. Elas escolhem tudo como será, como fará, do jeito que fará e até onde irá com Deus. Essa pessoa vai ter sucesso com Deus? Não consegue, porque ela não consegue se sujeitar a Deus. Ela não consegue se sujeitar às direções. Há uma necessidade de nós quebrarmos o nosso orgulho. Se eu não fizer do jeito de Deus, eu não consigo quebrar, eu não vou quebrar o orgulho. Aliás, se eu não quebrar o orgulho, eu não consigo fazer do jeito de Deus. Se eu não quebrar coisas ruins, princípios ruins, essência ruim do nosso coração, esse negócio de duvidar, esse negócio de questionar, de se opor, não aceitar direções, não aceitar os caminhos, se você fizer do seu jeito, vai dar errado. Você precisa sujeitar. Esse orgulho te distancia de Deus e te distancia das pessoas. Quebre o orgulho, quebre a dureza do seu coração. Pare de você querer dar ordens para Deus, de você dizer para Deus como vai ser. Sujeite-se, receba a direção de Deus e obedeça. Sujeite-se à vontade de Deus e obedeça. Sujeite-se às autoridades de Deus. Pare de botar a regra em Deus e aprenda a sujeitar-se a Ele. É isso que vai trazer proximidade. A segunda coisa que vai te ajudar a estar mais próximo de Deus: rejeite, resista ao diabo. Querido, muita gente dá muito espaço para Satanás. Tem coisa que a pessoa já sabe que está errada, que tem procedimentos que não são legais, que não vai trazer vida, mas ela fica lá dando espaço, ela fica lá dando lugar para ele. Em vez dela resistir, ela vai aconchegando o mal na sua vida, vai aproximando o mal na sua história. O mal você não traz para perto. O que aproxima a sua vida do diabo, você tira fora, você resiste. E a resistência é para você botar ele para fora da sua vida,
tudo aquilo que é maligno. O diabo não vem em forma de diabo, de demônio, não, ele vem em forma de coisas agradáveis. Como é que o inimigo entrou na vida de Eva? Foi ali na sedução, naquele momento ali de aconchego, ele foi entrando com as mentiras, com o roubo e tirou de Eva e de Adão os princípios de Deus. Você não pode deixar o inimigo continuar roubando, resista. Às vezes você está vivendo uma vida cristã tão aberta para o mundo e vive tanto o mundo quanto na igreja. Só que você não sabe qual a identidade que você tem. E o que atrapalha? Você não vai viver nenhum nem outro. A nossa vida está aqui, nós estamos aqui para viver essa identidade de Deus próximos do Senhor. Então não dê lugar para Satanás. E quando você resiste a ele, o que acontece? Ele foge. Se você resistir, ele vai fugir. Se você acalentar, ele vai ficar. Então bote para fora. É uma guerra. Rejeite. Rejeite coisas que estão atrapalhando você. Rejeite coisas que estão atrapalhando sua vida. Rejeite, tire, resista. E Deus, o mal vai sair da sua vida. Em terceiro lugar, chegar perto de Deus. Entenda, toda vez que você vai chegar perto dele, como está escrito aqui, se aproxime de Deus e ele vai se aproximar de você. Tenha esse princípio, é um princípio. Toda vez que você se voltar para Deus, ele vai se voltar para você. Quando você parar de se voltar para ele, ele vai parar também de se voltar para você. Às vezes você está buscando a Deus, está numa dificuldade, está buscando, está ali fiel. Aí melhorou, para de buscar. Erro grave. Quer dizer então que você é um bombeiro? Só serve para apagar incêndio? A sua vida é só apagar incêndio? Você nunca vai andar num crescimento? Não, chegou a hora de você andar num crescimento. Eu não vou buscar Deus só quando eu estou apertado. Eu vou buscar Deus sempre. Eu vou me aproximar dele sempre. E ele vai se achegar a mim. E uma coisa que você precisa entender aqui, um quarto ponto que eu quero falar, a limpeza. Em todo o Evangelho, a Bíblia se refere a nós como santos e separados, identidade de santidade. Mas aqui em Tiago, ele fala para nós, ele diz para nós, limpem as mãos, pecadores. Nós não temos a identidade de pecadores. Mas a partir do momento que eu estou vivendo com Deus, eu não identifico isso. Eu preciso acordar quanto a isso. Eu preciso ver que nós somos santos, mas que alguma coisa ainda está me fazendo viver em pecado, que ainda está fazendo viver afastado de Deus. Por quê? Porque eu não entendi. Eu vivo indeciso. Ele fala aqui isso, não fala? E ele diz aqui, olha, e vocês que são indecisos, não decidiram ainda por Deus, não decidiram ainda pelo Senhor. Decida por Deus, limpe as mãos, purifica o coração. Teu coração não é lugar de mágoa, não é lugar de resistência, não é lugar de você guardar pensamentos ruins, não. Teu coração tem que ser limpo. Saia da indecisão, purifica o seu coração, reconheça a situação que você está. Gente, eu vejo pessoas no mundo totalmente destruídas, mas elas vivem uma alegria tão falsa, porque aquela alegria não tem sustento, aquela alegria é só uma máscara, aquela alegria é só uma maquiagem. No fundo, na essência mesmo, a tristeza, problemas familiares, destruição emocional, não tem estabilidade emocional, não tem felicidade. É só uma euforia, sem fundamento nenhum. É só o final de semana expondo lugares legais que foram, mas na essência mesmo, não tem nada. Família nenhuma, alegria nenhuma, paz nenhuma. Deus está falando, transforme essa alegria em choro. Identifique o que realmente você é. Tira essa alegria falsa. Chore na presença de Deus. Veja quem realmente você é. Veja que realmente você precisa de uma mudança. Veja que realmente você precisa de um avanço. Veja que você tem que mudar. Porque senão, essa falsa alegria não te leva a lugar nenhum. Então Deus está falando, converta essa alegria falsa em tristeza e reconheça quem você é. E aí o que ele fala? Que se você estiver na presença dele, se você diminuir diante dele, ele te fará crescer. Se você reconhecer, ele te fará avançar. Então, identifique e faça, humilhe-se diante de Deus, ele diz aqui, e o Senhor te exaltará.
Isso é o Evangelho. Você busca o Senhor, está perto de Deus, se humilha e reconhece: Senhor, a minha vida não tem lugar, eu não tenho paz sem o Senhor. Eu me diminuo diante dele e ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Escreva isso, testifique isso na sua vida. Ele vai te exaltar. Não tem como uma pessoa estar diante de Deus e ela ser humilhada. Deus te exaltará. E eu oro a Deus, eu peço a Deus pela sua vida, que nesse tempo de intimidade você consiga identificar isso. Que você precisa se sujeitar, que você precisa resistir ao diabo, que você precisa se achegar para Deus e Ele vai se achegar a você, que você precisa se limpar, que você precisa purificar. E em tudo isso você vai ver, se humilhando diante de Deus, o Senhor te exaltará. Que Deus abençoe a sua vida, te ilumine e faça de você uma bênção em nome de Jesus.